A gente hoje com a carta da Papisa, a nossa aula número 3. A Papisa, todo mundo sabe que é uma carta que traz o princípio feminino, né? A primeira carta que traz a energia feminina no tarô, dentro do oráculo. Você vê que essa figura, ela traz uma energia muito grande ligada à magia, é uma carta que traz a vibração do segredo. Você vê que ela tá toda coberta, como se ela trouxesse uma coisa meio enigmática. Então essa percepção da Papisa dentro dessa coisa enigmática é justamente o encanto dessa carta, porque ela nunca se mostra totalmente, então ela nunca responde nada 100%, tá? Então assim, se você precisa fazer uma pergunta objetiva, a Papisa, ela nunca responde sozinha, porque ela vai sempre deixar uma dualidade, uma dúvida. É tanto que o número dela é o número 2, que é justamente o número da dualidade. Então são pequenos detalhes que, com o passar do tempo que vocês vão estudando o tarô, você vai percebendo certos detalhes. O livro aberto e ela segurando as páginas para não correr o risco de alguém chegar lá ou o vento dar e a pessoa ver outras páginas, ela mostra só um pouco do livro, uma parte do livro. Então, assim, ela nunca revela tudo. Ela sempre fala para você algo, deixa no ar situações. Então, por isso que ela nunca responde sozinha. Ela é uma carta que ela traz a questão da intuição, siga a sua intuição, escute sua intuição. Ela traz uma percepção muito grande, porque ela está olhando em direção, né? É como se ela olhasse firme naquilo que ela quer e ela tivesse uma expressão de quem está pensando. Você pode abrir a foto de um tarô de Marcelle e você tem a expressão facial dessa carta, traz a sensação de quem está meditando, de quem está pensando, de quem está olhando, percebendo. Muitas vezes ela usa o silêncio ou ela fala só mesmo com os olhos, porque ela justamente ela nunca dá uma certeza de nada, sempre fica esse clima enigmático. Então a Papisa representada por uma pessoa é alguém enigmático, é alguém que você acha meio estranho, que não revela tudo, que não abre o livro totalmente, mas é uma pessoa de grande conhecimento. Uma frase que eu ouvi, que eu li em um dos livros que eu li, que a Papisa ela traz o princípio feminino passivo, porém receptivo. Então ela é de receber. Ela vai observando onde ela está pisando, ela vai observando aonde ela está. Ela é a figura que eu dentro da minha forma de ver, é de observar. Ela não é de falar, então ela nunca vai lhe dar respostas objetivas. Sempre você vai ter que tirar outra carta. Preferência sempre o jogo de 3. Se ela fecha no jogo de 3, é uma dica que eu vou dar a vocês, principalmente para quem está iniciando. Quando ela fecha o jogo de 3, ela trava a resposta. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Dificilmente a carta da Papisa, ela afirma, mais uma vez eu vou dizer, algo. Então, se ela abre ou ela está no meio, ok. Aí você vai prestar atenção quem fecha na terceira, que é o resultado, que é o que confirma. Se a Papisa que ela fecha com o mago, ela vai dar a certeza de que você vai saber, que vai vir à tona alguma coisa e que aquilo que você está querendo descobrir que vai ser revelado, porque o mago ele traz a afirmação da notícia, da revelação. Se ela fechar com a lua, vai permanecer escondido. Se você for falar ou for questionar alguma coisa, você é taxado como a doida, né? De que você tá vendo coisa onde não tem. E que é melhor você se manter oculta. Se você descobre uma traição, pode ser que essa carta com a Papisa junto com a lua, ela vai confirmar que existe algo oculto, algo misterioso e algo a se esconder. Porque a Papisa revela o segredo, ela traz a revelação de conhecimento. Porém, ela revela o conhecimento de uma forma parcial. Então, ela diz para você que tem algo de errado. Mas a lua confirma que tem algo, sim, oculto e errado. Falso, mentiroso no meio do caminho. Então, são alguns detalhes e ela fechando, se ela fechar, tipo assim, eu quero saber se eu vou voltar para um namorado.
São perguntas mais objetivas, mais para quem tá iniciando. Se eu vou voltar para o meu namoro. Aí sai o Sol, a Torre e a Papisa. Vamos dizer assim, ou então o Sol, a Roda da Fortuna e a Papisa. Pode ser que sim, porque a roda simboliza algo possível dentro do destino, que nada está definido, as coisas estão em movimento, mas a Papisa mostra que vai depender de algumas coisas para poder vocês se entenderem. Porque como a Papisa, ela é alguém que ela, na casa amorosa, ela traz uma exigência muito grande. Para ela se relacionar com alguém, essa pessoa tem que convencê-la que merece que ela confie. A Papisa não se relaciona com ninguém dentro de um jogo. Ela não traz relacionamento confiável. Aliás, ela não é que ela não traga. Ela observa se o relacionamento é confiável, aliás. Então, ela só vai se ela confiar. Senão, ela vai ficar sempre na dualidade, sempre com o pé dentro e um pé fora. Então, são situações que podem dizer, ele pode se aproximar de você, ou ela pode se aproximar de você. Porém, a Papisa fechando, deixa claro que é uma coisa ainda um pouco superficial. Um pouco enigmático. Você não vai ter a segurança que você voltou. Você vai ter a sensação que vocês apenas tiveram uma recaída. E que precisa de uma conversa franca, que aí você entra o conhecimento e o diálogo da energia da Papisa. Tem uma conversa franca para com que essa roda movimente a seu favor. Se for a torre, como eu coloquei na primeira, o Sol, a torre e a Papisa, a torre mostra a fragilidade e a consciência que a Papisa dá sobre aquela relação que está quebrada, que não tem, você pode até voltar, mas não vai dar certo. Porque o Sol está no passado. O que tinha que dar certo já deu. Agora quebrou. E a Papisa tem conhecimento dos defeitos. Então, assim, você sabe dos defeitos daquela situação. Então, você perceba bem que a Papisa, ela nunca responde de forma objetiva nada. Se ela fecha um resultado, ela não vai dar segurança. Pode vir 10 cartas positivas, mas se ela fechou, ela vai deixar a coisa dúbia. Ela vai confundir. Você vai dizer assim, eu não tenho como lhe garantir. Tem abertura para isso. Uma conversa, uma aproximação. Mas não posso lhe garantir porque a dúvida, a incerteza. Porque a Papisa não é que ela seja uma mulher insegura, pelo contrário. Por ela ser extremamente segura, ela tem muita sabedoria, ela sabe cada passo que ela vai dar e ela tem consciência da consequência. Então, por ela ter consciência da consequência, do que vem lá na frente, ela pondera. E pode parecer que ela está insegura, mas de jeito nenhum, ela está sendo sábia. Ponderar não quer dizer que você não tenha segurança do que você quer. Ponderar quer dizer que você tem sabedoria para saber os resultados. Então, antes de eu dizer sim, 100%, eu tenho que ter 100% de certeza. Não é 99%, é 100%. E a Papisa, ela é assim, ela não vai aparecer no jogo para você, para lhe dar uma certeza, se não for 100%. Vem a Papisa, o Sol, deixa eu ver a Papisa, o Sol e o Mago. Ela vai lhe dar certeza de que tudo aquilo que você está pensando, você está articulando, é o certo. Então, você vai com toda a certeza iniciar um processo, iniciar uma situação, ter prosperidade, entendeu? Mas se ela vier duvidando, se ela vier fechando e ela vier perto de carta de quebra, ela não vai de jeito nenhum. Então, assim, é mais para não do que para sim. A resposta, a comunicação, a aproximação ou uma volta. Porque tudo aquilo que gera nela uma insegurança, ela se cobre toda e ela não vai avançar o sinal. Ela vai esperar a hora certa dela ter a confiança necessária e a certeza do passo que ela está dando. Então, é uma carta que ela é passiva, ela não mexe, ela não vai contra ninguém, ela não aparece no jogo criando nenhum conflito, mas ela é receptiva. Se vier até ela, ela vai resolver. Do jeito dela, mas ela vai. Então, é uma carta positiva. Sim, é uma carta que traz uma positividade. A energia do vermelho traz ação, movimento, conhecimento. Você vê que ela vem com a expressão de observação. Então, assim, é como se o jogo estivesse lhe avisando e mostrando que você preste atenção no que você está fazendo. Então, ele é um alerta, é uma carta de direcionamento e de alerta sobre atitudes que tem que ser tomada. Porque é uma carta de extremo conhecimento. A Papisa, ela tem um conhecimento. A Papisa, ela
tem um dos livros que eu li que tem a história da papisa, que ela foi a única papisa, mulher, que existiu. Ninguém sabe se isso de fato existiu, mas a história é uma história que tem um livro, não me lembro qual é o livro, que ela enganou todo mundo dentro do Vaticano, se passando por um homem. Então ela se cobria toda e ela tinha uma expressão enigmática. Por isso que existe essa vibração enigmática. Será que é homem? Será que é mulher? Será que realmente ela está numa posição masculina dentro da igreja, no caso na igreja católica, como papisa, né, como sacerdotisa? Aqui é que tem aparecendo a sacerdotisa, mas vem como papisa, que é o feminino de papa. Não existe papisa, mas dentro do oráculo mostra que ela entrou e conseguiu ser um papa mulher. Ela ludibriou, ela conseguiu usar da sabedoria, ela conseguiu usar do segredo, da vontade, do conhecimento para alcançar o objetivo dela, de ser uma religiosa. Então, por isso que ela é enigmática e por isso que ela não responde como sim. E por isso que na casa amorosa, ela tem uma dificuldade muito grande de confiar. Porque ela sabe, ela viveu no meio, mesmo sendo mulher, ela viveu no meio de homens e ela aprendeu coisas ali que ela faz com que ela não confie no ser humano. Então, por isso que ela é, como a gente chama aqui, cabreira, né? Mas é uma carta que ela, dentro de um jogo, ela traz um poder muito grande de estudo, conhecimento, energia de percepção. Então, ela é uma carta positiva, só não afirma, tá ok? Então, na aula de hoje, eu acho que foi muito legal. Eu até falei um pouco mais e deu para você que está iniciando ter a percepção de uma resposta mais objetiva, direta, e você vai com o tempo estudando, e isso é muito bom, tá? Lembrando que eu tenho as minhas apostilas de tarô, arcanos maiores e menores, e tenho a apostila de tarô 22 arcanos invertidos. Então, quem está estudando, que tiver interesse, é só falar comigo. A apostila invertida é porque ela dá um sentido, ou o sentido negativo do jogo, e como você vai lidar com aquele sentido negativo. É muito bom quem está aprendendo ter essa noção, ok? Pois beijo e até a próxima carta, amanhã a próxima aula, se Deus quiser.